formação contínua que todos os anos o Diretor Técnico Regional de Arbitragem e o CAD colocam em vigor. Vamos para a nossa terceira época, as duas anteriores foi assim, portanto, estamos este ano a iniciar um bocadinho mais tarde, mas devido às contingências que todos conhecem. Para além dos juízes regionais, a quem normalmente este tipo de formações se destina, nós temos os juízes nacionais, que sempre se juntam a nós nestas ocasiões, e temos o prazer de ter connosco elementos ligados aos clubes, nomeadamente treinadores, e como o Sérgio já disse, um presidente do clube, o que para nós é sempre uma enorme satisfação, como vocês devem calcular, pelas razões que o Sérgio também já enunciou. Por último, para não me alongar muito, agradecer ao Rui Valente, que mais uma vez acedeu ao nosso convite, e vamos com certeza usufruir de mais uma apresentação de excelência, como é seu apanágio. Portanto, meus amigos, vamos então usufruir. Vou passar a palavra ao Mário Nascimento. Mário. Bom, eu no fundo quero agradecer a presença de todos os treinadores, diretores que acederam ao convite que foi interessado pelo nosso CAD e o diretor técnico regional. Nós temos trabalhado bastante em parceria porque consideramos que só assim vamos conseguir desenvolver o basquetebol em Lisboa. E não só em Lisboa, se todos nós trabalharmos no mesmo sentido, certeza que vamos conseguir chegar a bom porto. O tema de hoje e da próxima sessão são temas que eu considero bastante importantes e que deverão ser do conhecimento e esclarecedores para todos os treinadores, diretores, todos os elementos que fazem parte da modalidade. Eu tenho, mais uma vez, a agradecer tanto ao Ramalho como ao Sérgio e ao Rui Valente, preletor de hoje, e certamente todos nós vamos tirar bons proveitos de tudo o que vai ser dito aqui hoje. Agradeço ao Sérgio e ao Ramalho. Bem, vamos então iniciar a nossa formação. Tal como o Ramalho e o Mário já disseram, quero agradecer também ao Rui a pronta aceitação e não vamos perder mais tempo com questões de apresentação. Vou pedir a toda a gente então, por favor, que desliguem as suas câmaras e o Rui Valente vai começar a iniciar a partilhar a sua tela. Ora então, muito boa noite a todos. A sessão de hoje é, como vocês sabem, sobre as alterações às regras de 2020. Esta é a nossa agenda, portanto são, digamos, os artigos nos quais existe alguma alteração ou alguma clarificação da regra e os objetivos globais destas alterações, assim como normalmente acontece de cada vez que isso se verifica, são melhorar, repor, clarificar, distribuir, simplificar e corrigir. São estes os objetivos globais das alterações às regras, no sentido de tornar o basquetebol um jogo mais atrativo e fundamentalmente mais compreensível por parte quer de treinadores, de jogadores e de juízes. Portanto, são esses os objetivos essenciais. Ora bem, vamos já para a primeira alteração, tem a ver com o artigo 5 e esta alteração é exatamente o adicionar a palavra assistência ao título e ao texto do artigo, abrangendo assim as situações em que alguém sentado no banco da equipa entra em campo ou intervém nesse sentido. Por exemplo, uma lente, um atacador de sapato, uma fita, uma manga de compressão, qualquer coisa que não se encontra em condições e há, digamos assim, essa intervenção por parte de alguém que se encontra sentado no banco da equipa. Portanto, temos aqui o texto da regra em que aparece a amarelo, destacado a amarelo, aquilo que é o que foi introduzido adicionalmente. Portanto, a regra já falava na questão do tratamento e agora diz que se um jogador receber qualquer assistência do treinador principal, adjuntos
elementos de equipa, portanto, jogadores que estão no banco e ou acompanhantes, deve ser substituído, naturalmente a menos que a equipa fique reduzida a menos de 5 jogadores. Ora bem, temos aqui um vídeo que nos vai ajudar a compreender a situação. Aquele jogador que estava com o círculo amarelo é aquele que vai ser alvo de uma assistência por parte do fisioterapeuta e, portanto, é preciso compreender relativamente a esta alteração que isto também tem muito a ver com a necessidade de impedir que haja interrupções de jogo para questões deste género, ok? Essa é a filosofia, o espírito do jogo. E a questão é que havia árbitros que, como este, obrigavam à substituição do jogador e havia muitos outros que não o faziam. E, portanto, havia uma diferença de critério e é isso que a regra pretende naturalmente fazer com que não se verifique. Ora bem, é importante também explicar uma coisa. Hoje saíram as interpretações às regras e as interpretações clarificam um pouco mais esta questão da assistência. Portanto, ela tem a ver com o facto de entrar dentro de campo alguém que está sentado no banco da equipa para prestar este tipo de assistência, uma lente que se perdeu, uma manga de compressão que está danificada, uma fita que tem que ser arranjada, algo desse género, mas também mesmo que não entre dentro de campo, desde que haja, digamos, uma interrupção no jogo, uma paragem do jogo. Isso não deve acontecer e, portanto, o jogador tem que ser substituído para que isso se verifique com ele no banco. É evidente que, porque é que eu digo isto? Porque começaram a aparecer algumas questões do género de e se for dada uma garrafa de água a um jogador por alguém que está no banco, quando estão a ser executados lances livres ou uma toalha para se limpar, se isso era considerado assistência. É evidente que o espírito do jogo revela que isso não é assistência, não há uma paragem, não há uma interrupção do jogo para que se verifique esse tipo de auxílio e, portanto, logicamente, essas não são situações que obriguem à substituição do jogador. Ora bem, ainda relativamente a este artigo número 5, tem a ver também uma ligação com o artigo 44, que é o dos erros corrigíveis. E porquê? Porque existem determinados erros que estão definidos na regra que podem ser corrigidos, como naturalmente vocês saberão essa situação. Ora bem, às vezes acontece que para se corrigir esse erro tem que essa correção tem que ser feita por um jogador que, entretanto, foi substituído e se encontra no banco. Ora bem, portanto, se o jogador que deve corrigir o erro saiu, entretanto, no jogo, portanto, foi, entretanto, substituído, e o jogador foi substituído por lesão ou por ter recebido assistência, se o jogador foi excluído ou desqualificado, então o seu substituto deve participar na correção do erro, ok? Portanto, se ele foi substituído por uma questão absolutamente normal, por uma opção, ele entra dentro de campo para fazer a correção do erro. Por exemplo, executar lances livres que deviam ter sido executados e não o foram. E se isso for detectado em tempo oportuno, pode ser corrigido, ele entra para executar os lances livres. Agora, se entretanto foi substituído por qualquer uma destas 4 situações, aqui se referem nos 2 primeiros pontos, então o seu substituto é que deve participar na correção do erro, ok? Bom, penso que isto está relativamente claro. Temos agora uma primeira alteração importante das regras do jogo. Tem a ver com a questão do ato de lançamento, da definição do ato de lançamento. E, portanto, é uma alteração, mas também é uma clarificação para melhor compreensão do que é o início do ato de lançamento para toda a gente, para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros. É importante
ter baias melhor definidas que a regra naturalmente agora faz. E, portanto, vai haver aqui uma diferenciação entre aquilo que se vai chamar um lançamento normal, um lançamento estacionário, que é formado dentro de um mesmo cilindro, por exemplo, clássico lançamentos de suspensão, e aquilo que é uma ação de movimento contínuo. É isso que se vai, digamos, diferenciar. E, portanto, temos aqui, embaixo do lado esquerdo, digamos, uma referência ao shot, que é o lançamento normal, em que, como vamos ver, o ato de lançamento inicia-se quando o jogador faz um movimento da bola, um movimento ascendente da bola em direção do cesto adversário, e depois temos aquilo a que chamamos o movimento contínuo, que por sua vez se divide em duas possibilidades, que é a penetração para o cesto e o lançamento em movimento. E nestes casos, nestes dois casos do movimento contínuo, não é para que se dê início ao ato de lançamento, basta que o jogador, no final do drible, agarre a bola. Ou seja, não é preciso que já tenha iniciado o seu movimento ascendente da bola e dos braços, portanto, na direção do cesto do adversário. Portanto, vamos começar então por ver o que é o jogador em ato de lançamento normal. Portanto, a primeira definição que nos aparece é a de lançamento puro, lançamento estacionário, por exemplo, lançamento em suspensão. Atenção que a palavra estacionário é diferente de estático. Estático e estacionário são completamente diferentes. Estacionário, neste caso, significa que é feito no mesmo cilindro. Portanto, um lançamento em suspensão é feito no mesmo cilindro, saltando. E, portanto, isto é um lançamento que é efetuado sem ser na continuidade de um drible ou na progressão do jogador. Portanto, é isto que se chama o lançamento normal, lançamento estacionário. Portanto, como já se disse no slide anterior, o ato de lançamento neste tipo de lançamentos começa quando o jogador movimenta a bola para cima, na direção do cesto adversário. Não o movimento side to side. Já veremos um vídeo em que se vai explicar o que é este movimento side to side, que pronto, está muito vulgarizado, por exemplo, na NBA. E termina, o ato de lançamento termina, e aqui não há rigorosamente nenhuma alteração, quando a bola deixa as mãos do lançador, ou, no caso de um lançamento em suspensão, quando ambos os pés regressam ao solo. Obviamente, se o jogador que está em ato de lançamento sofre falta e depois passa a bola a um colega, imediatamente por esse facto deixa de estar em ato de lançamento. Portanto, perde o estatuto de ato de lançamento. Melhor do que qualquer outra coisa é vermos os vídeos que me parece que são ou que serão bastante claros relativamente a estas situações. Ora bem, é o jogador poste que vai receber a bola, roda no mesmo cilindro e faz um lançamento sem anteriormente ter vindo de um drible ou de uma progressão. Isto é aquilo que se chama o lançamento estacionário, o lançamento normal. E, portanto, o ato de lançamento inicia-se no momento em que ele, e é agora, no momento em que ele faz o movimento ascendente em direção ao cesto adversário. A falta é posterior, o que significa que esse jogador, quando sofreu falta, já se encontrava em ato de lançamento. E, portanto, se a bola entrar, 2 pontos, um lance livre adicional. Se a bola não entrar, como aqui aconteceu, então teremos 2 lances livres. Temos a próxima situação. É este jogador que está com o círculo amarelo que em determinado momento vai receber a bola e dentro, digamos, do seu cilindro, ou seja, sem vir de uma situação de drible ou de
receber a bola em progressão, e é isso que naturalmente vai fazer a diferença entre estes lançamentos e o lançamento portanto, o movimento contínuo. Neste caso, como vamos ver, o jogador sofre falta antes de fazer o movimento ascendente para o cesto. Portanto, quando ele sofreu a falta, quando a falta foi cometida, o jogador não se encontrava ainda em ato de lançamento. Ok? Pronto. Portanto, percebe-se a diferença entre esta situação e a situação anterior, em que estava em ato de lançamento, aqui não está em ato de lançamento. Vamos ver agora outra situação. O jogador recebe a bola, roda, ficou em ato de lançamento, como já vamos ver, mas passou a bola. E, portanto, já está. Neste momento ele inicia o seu movimento ascendente, a falta é posterior, isto é, ele estava em ato de lançamento, mas ao passar a bola a um colega, ele perde o estatuto de ato de lançamento. Aqui inicia o ato de lançamento, agora sofre a falta, passa a bola e ao passar a bola perde o estatuto de ato de lançamento e, portanto, a menos que haja faltas de equipa, a equipa irá repor a bola pela linha limite. Entretanto, vamos ver o último clipe sobre este tipo de lançamento e este é aquele que fala no tal movimento de side to side, que é o jogador que tem a posse de bola, movimenta a bola de um lado para o outro. Já está, ele vai movimentar a bola de um lado para o outro e, portanto, isso ainda não é considerado o movimento ascendente da bola com o intuito de a lançar ao cesto. Vocês reparem também, eu vou repetir este clipe que é bastante pequeno algumas vezes, reparem também no que é que o árbitro, no movimento que o árbitro faz a explicar exatamente. Agora, ele explica side to side, ou seja, lado para lado, e portanto, neste momento é a falta e só depois, mais tarde, é que ele inicia o ato de lançamento. Portanto, este jogador não é considerado em ato de lançamento no momento em que sofre a falta. Portanto, vimos o lançamento normal, o lançamento estacionário. Agora vamos ver aquilo que é o movimento contínuo. E, portanto, o movimento contínuo pode ser uma de duas coisas. Ou a penetração para o cesto, toda a gente sabe o que é, um jogador em drible que penetra para o cesto, ou um lançamento em movimento, que é um lançamento com continuidade, é um lançamento que não tem paragem. Digamos, ele provém de um drible ou de uma progressão e esse lançamento é feito na continuidade desse movimento, portanto, sem haver qualquer paragem. Porque se houver paragem, então deixa de ser um movimento contínuo e passa a ser considerado o lançamento que posteriormente possa acontecer, passa a ser considerado um lançamento estacionário, ou seja, passa a ser considerado um exemplo do slide anterior. Portanto, rememorando aquilo que já dissemos há 2 slides atrás, neste caso do movimento contínuo, que pode ser, repito, uma penetração para o cesto ou um lançamento em movimento, portanto, o ato de lançamento começa logo que a bola para nas mãos do jogador, após o final de drible ou enquanto progride. Ou seja, não é necessário que já se tenha iniciado o movimento ascendente na direção do cesto adversário. Isto não há qualquer alteração da regra. Era assim, rigorosamente. Aqui neste caso não há qualquer alteração. Ok? Pronto. Haverá alguma alteração? Sim, não no caso da penetração, mas no caso do lançamento em movimento. E, portanto, já vamos ver os vídeos, sem problema. E aqui temos muitos para ver, para se perceber exatamente aquilo que se passa. Também, à semelhança do tipo de lançamento anterior,
e aqui, mais uma vez, sem alteração, o ato de lançamento termina, a bola deixa as mãos do lançador, ou no caso do movimento, do caso de um lançamento de suspensão, ambos os pés regressam ao solo. Também aqui, obviamente, se o jogador que estava considerado em ato de lançamento acaba por passar a bola a um companheiro, depois de sofrer a falta, ele deixa de estar em ato de lançamento, deixa de ser considerado em ato de lançamento e, portanto, perde esse estatuto. Ok? Vamos então ver o primeiro vídeo. Desculpa. Peço desculpa. É aquela jogadora que estava com o círculo amarelo que vai fazer uma penetração para o cesto em determinado momento, depois de receber a bola, cá vai ela, pronto. E agora a questão que se coloca para definir se estava em ato de lançamento ou não, é se no momento em que ela agarra a bola, em que a bola para nas suas mãos, se a falta é posterior ou não. Neste momento ela inicia o ato de lançamento. Porquê? Porque a bola ficou parada nas suas mãos. A falta é posterior. Portanto, ato de lançamento. Esta jogadora é considerada em ato de lançamento. Ok? Portanto, reparem que num caso como este, da penetração para o cesto, não é necessário, e exatamente para o caso deste exemplo, não é necessário que já se tenha verificado um movimento ascendente para o cesto. É suficiente que a bola tenha ficado parada na mão ou mãos da jogadora. Ok? Isso acontece antes da falta e, portanto, a jogadora é considerada em ato de lançamento. Ato de lançamento inicia-se aqui e a falta é cometida agora. Ok? Portanto, temos aqui um ato de lançamento em penetração para o cesto. Portanto, é uma das situações do movimento contínuo. Temos agora uma situação parecida, mas que, como vamos ver, tem uma diferença final importante. O jogador vai penetrar para o cesto, mas passa a bola. Portanto, a primeira coisa que é preciso ver, pronto, é, inicialmente, vamos aqui ver quando é que ele agarra a bola e quando é que é a falta. Mas, independentemente disso, ele perde o estatuto ao passar a bola. Neste momento, ele tem a bola nas mãos, não, e a falta é cometida ligeiramente depois. Ainda que fosse ao mesmo tempo, era exatamente a mesma coisa. Ele estava em ato de lançamento, mas ao passar a bola a um companheiro, perde esse estatuto. Não é mais um jogador em ato de lançamento. Ok? Pronto, isto também me parece que não terá assim uma grande dúvida. Passamos a este terceiro exemplo, que tem a ver com outro tipo de movimento contínuo, que é o chamado lançamento em movimento. O jogador vai receber a bola, dribla e na continuidade desse drible faz um lançamento. Ok? Na continuidade desse drible faz um lançamento. Isto é um lançamento em movimento. E para ele ser considerado em ato de lançamento, basta que agarre a bola. Neste momento, agarrou a bola, já está em ato de lançamento. A falta é cometida posteriormente, portanto, o jogador é considerado em ato de lançamento. Ok? Portanto, isto é diferente da situação de penetração para o cesto. Isto não é uma penetração para o cesto. Pronto. Isto é o tal lançamento em movimento, que é um lançamento que resulta de um drible ou de uma progressão e na continuidade, sem haver uma paragem, o jogador, portanto, lança ao cesto. Portanto, não esquecer que a diferença entre este tipo de lançamento, que é um lançamento, portanto, que resulta de um drible ou de uma progressão prévia,
basta que agarre a bola para ser considerado em lançamento, e naquele que foi o tal lançamento estacionário que vimos ao princípio, ele não resulta exatamente de uma movimentação destas. Portanto, ele resulta de um início de lançamento estacionário e, portanto, aí é diferente, já é preciso que haja um movimento ascendente da bola em direção ao cesto do adversário para que seja considerado em ato de lançamento. Vamos ver a próxima situação. E, portanto, temos aqui, é aquele jogador que vai lançar ao cesto, ele vai inicialmente estar em drible de costas para o cesto, isso não há qualquer problema. Ele sofre uma falta e, num movimento que foi contínuo, sem paragem, ele lançou ao cesto. Portanto, vamos agora ver quando é que, efetivamente, a falta foi cometida, quando é que ele agarrou a bola. Neste momento, ele agarrou a bola. Ok? Inicia-se o seu ato de lançamento, porque ele veio na sequência de um drible. E, portanto, agora a falta é cometida ligeiramente depois, ainda que fosse ao mesmo tempo. E naquilo que é um movimento de rotação contínuo, ele lança ao cesto. Portanto, este jogador é considerado em ato de lançamento. Ok? Passemos à próxima situação. Agora é diferente. Este jogador recebe a bola, o jogador vai receber a bola em movimento, não há aqui drible, não há drible, mas ele recebe a bola em progressão. E, portanto, ao receber a bola em progressão, se ele tivesse lançado e não passado a bola, ele seria considerado em ato de lançamento a partir do momento em que agarra a bola. É aqui, ele agarra a bola. Portanto, este jogador está em ato de lançamento. Ou seja, a falta é agora cometida. Posteriormente, se ele tivesse agora lançado ao cesto na continuidade e não tivesse passado, ele era considerado em ato de lançamento. Ao passar a bola para um colega, perdeu o estatuto de ato de lançamento, porque assim a regra o define. Ok? Portanto, este exemplo difere dos dois anteriores que vimos do movimento contínuo. Isto também é um movimento contínuo, também é um lançamento em movimento, só que aqui não há drible, mas sim uma progressão de um jogador. Okay? E se vocês se lembram daquilo que escrevemos no slide, exatamente, o slide diz drible ou progressão. Este é um exemplo de progressão. Falta cometida, posteriormente ao início do ato de lançamento, estaria em ato de lançamento, já não está mais a partir do momento em que passa a bola. E o último clipe que temos aqui é o chamado spin movement, é digamos um movimento de inversão no final do drible. Pronto. E isto, portanto, é um jogador que vem do drible, portanto isto é um movimento contínuo, é uma situação de progressão para o cesto, mas termina, é uma situação de lançamento em movimento, mas que termina com este movimento de inversão e, efetivamente, deve ser considerado em ato de lançamento porque há continuidade. É evidente que me podem dizer, mas ali, ligeiramente antes dele lançar, há ali uma pequena quebra. A pequena quebra que existe ali tem a ver com o facto de haver falta. Portanto, é uma consequência da falta. Não é, digamos, nada que o jogador faça deliberadamente ou com qualquer sentido de vantagem. Portanto, seria de todo injusto que numa situação destas o jogador não fosse considerado em ato de lançamento. Eu penso que, pronto, é evidente que para quem está a ouvir isto pela primeira vez, isto pode parecer complicado, pode parecer uma grande alteração, a alteração é mínima, a alteração tem apenas a ver com os lançamentos em movimento e não em todos, noutros já era assim, porque nas penetrações para o cesto e nos lançamentos estacionários a regra não alterou nada. Está apresentada e clarificada de uma forma diferente. Essa que é a realidade, mas não alterou. Portanto, é importante que os árbitros entendam que isto não é uma cambalhota. Não.
é uma clarificação e algum ajustamento no sentido de exatamente ajustar regras ao jogo, àquilo que são os movimentos normais de basquetebol que são praticados pelos jogadores, ensinados pelos treinadores. Ora bem, temos a próxima, não é alteração, clarificação da a ver exatamente com as condições de validade de um lançamento ao cesto, quando o cronómetro de jogo ou o aparelho de 14, 24 segundos indicam apenas 2 décimas ou 1 décima de segundo. Como vocês saberão, naturalmente, quando isto acontece, a única forma de ser obtido um lançamento válido é através ou de uma tapinha ou de um afundance direto. Isso já estava descrito na regra, já era assim. E agora acrescenta algo que é óbvio, mas que não se encontrava explicitado na regra, e que diz que desde que as mãos do jogador já não estejam a tocar a bola quando o cronómetro de jogo ou o aparelho de 14, 24 segundos indicarem 0-0. Pronto, é lógico, não é? Portanto, se a bola ainda estiver em contacto com as mãos do jogador no momento em que se chega ao final do tempo de jogo, obviamente então o cesto já não contará. Vamos ver um exemplo. E como vocês veem, a bola, quando as luzes acendem na tabela, já a bola vai no ar, já foi tocada e portanto este cesto é válido. Okay? Queria frisar aqui uma coisa, pronto, que é o seguinte: a regra não fala neste artigo nas luzes, fala no tempo, no tal 0-0. Porquê? Porque nem todos os campos de basquetebol estão equipados com as luzes amarela ou vermelha para os 24 segundos ou para o final do tempo de jogo. Não. E, portanto, obviamente que a regra, no geral, tem que referir o cronómetro. Agora, é evidente que nos campos em que houver a luz amarela e a luz vermelha nas tabelas, a luz prevalece, desculpem, sobre a indicação do 0-0 no cronómetro, ok? Quando há luzes, são elas que prevalecem, é importante que fiquem cientes disso para o caso de, naturalmente, apitarem ou parem, digamos, em situações desse género. Aparece-nos agora, pela primeira vez, alguma alteração que tem a ver com, especificamente, os oficiais de mesa. Portanto, a regra determinou que havia uma sobrecarga bastante grande de tarefas para o marcador, especialmente com a questão do Digital Scoresheet, portanto, o boletim eletrónico, que trouxe naturalmente a necessidade de haver uma concentração grande por parte do marcador, que tem que inserir as coisas, portanto, os dados no boletim digital e, portanto, há aqui alguma transferência de responsabilidades do marcador para o cronometrista. E por isso, em determinadas frases do artigo 18, que fala em desconto de tempo, aparece a palavra agora cronometrista, como está aqui destacada a amarelo, onde se encontrava anteriormente marcador. E no primeiro caso não é cronometrista, mas sim mesa dos oficiais. E porquê? Porque relativamente aos descontos de tempo, quem passa a ser responsável por fazer soar o sinal em todas as situações de pedido de desconto de tempo, quando há a oportunidade de desconto de tempo, quem é responsável por fazer soar o seu sinal para indicar esse pedido de desconto de tempo é o cronometrista, não é mais o marcador, ok? Agora, no caso dos descontos de tempo, e isso está escrito aí no último parágrafo da diferença e justificação, o marcador mantém, no entanto, a sinalização do desconto de tempo. Portanto, quem faz o sinal de desconto de tempo depois do cronometrista ter feito soar o seu sinal é o marcador. Portanto,
nos descontos de tempo há uma responsabilidade dividida entre o cronometrista e o marcador. Um faz soar o sinal, o outro sinaliza. Por isso é que no primeiro parágrafo do texto alterado, que aqui aparece, dizemos que apenas o treinador principal ou o primeiro treinador adjunto tem o direito de solicitar desconto de tempo. Para o efeito, deve estabelecer contacto visual com a mesa dos oficiais, ou seja, não diz com o cronometrista, nem diz com o marcador, porque ambos têm responsabilidade dividida nesta matéria. A próxima alteração tem a ver com as substituições. Tem a ver com as substituições e, portanto, de alguma forma, a diferença e justificação são idênticas à do artigo anterior. É exatamente haver uma transferência de responsabilidades de um para o outro. E, portanto, as substituições, tudo aquilo que se refere a substituições, seja o fazer soar o sinal para a substituição, quando há oportunidade para ela, assim como fazer a sinalização da substituição, tudo o que tem a ver com substituições e que era da responsabilidade anteriormente do marcador, passa a ser do cronometrista. Aqui já não há responsabilidade dividida, como verificámos haver no caso dos descontos de tempo. Neste caso das substituições, tudo é da responsabilidade completa do cronometrista. E, portanto, por aquilo que vimos no slide anterior e neste, ou seja, pelos descontos de tempo e pelas substituições, há uma coisa que já conseguimos perceber, é que, pela nova regra, o marcador não precisa de ter nenhum sinal para fazer soar, porque ele não vai necessitar de fazer soar o sinal para coisíssima nenhuma. É o cronometrista que tem que fazer isso a partir de agora. E, portanto, não há necessidade do marcador ter, como era preciso anteriormente, ter, digamos, uma extensão, por exemplo, do som do sinal para o fazer soar nas situações em que a regra o determinava. Ok? Portanto, penso que isto está relativamente claro e, portanto, isto que vimos, quer relativamente aos descontos de tempo, quer às substituições, é indiferente se for uma mesa com 3 oficiais de mesa, se for uma mesa com 4 oficiais de mesa. É indiferente, é isto que se encontra definido na regra, é isto que se deve naturalmente cumprir. Ora bem, temos agora mais uma outra alteração à regra, que do meu ponto de vista é mais uma alteração ao que se encontra escrito, não propriamente em relação àquilo que os árbitros já faziam, porque os árbitros já tinham este tipo de interpretação. Não era cá, de todo o lado. Só que isso não estava escrito na regra, porque a regra, ao definir o cilindro de cada jogador, a regra anterior só definia o cilindro do defensor, não definia o cilindro do atacante. Portanto, ora bem, se o defensor tem direito a um determinado cilindro, o atacante também tem que ter direito a um cilindro, a um cilindro imaginário, naturalmente, onde ele pode desenvolver uma jogada normal de basquetebol que tem direito, sem que o defensor interfira no seu cilindro, ok? Pronto, e portanto essa é a alteração à regra. A alteração à regra é passar a estar escrito aquilo que é o cilindro do jogador atacante, quando só estava relativamente ao defensor. Ora bem, o atacante tem uma diferença grande relativamente ao defensor. É que o atacante pode ter bola ou pode não ter bola. Pronto, logo aí é diferente. Então, a regra agora define que os limites do cilindro do jogador defensor ou do atacante sem bola são os mesmos, o que é lógico que assim seja, porque são jogadores sem bola, são ambos jogadores sem bola. E, portanto, a regra já definia e continua a definir que para o defensor e agora
também para o atacante sem bola, o cilindro é definido como aqui se encontra explicitado. À frente, pelas palmas das mãos, atrás, pelas nádegas e nos lados, pelo bordo exterior dos braços e das pernas. Pronto, isto que estamos aqui a ver nestas duas figurinhas em baixo são, digamos, são as posições normais de jogadores que não têm, portanto, a posse de bola. Ora bem, também, obviamente, então a regra aparece, isto sim, com um texto novo, por isso se encontra destacado a amarelo, no que são as fronteiras do cilindro de um jogador atacante com bola, e que naturalmente são um pouco diferentes do jogador atacante sem bola. Enquanto que no sem bola, à frente era pelas palmas das mãos, aqui, obviamente, à frente é pelos pés, pelos joelhos dobrados e pelos braços, segurando a bola acima das ancas. Atrás é igual, nas nádegas, e nos lados, enquanto que no jogador sem bola era pelo bordo exterior, dos braços, aqui é pelo bordo exterior dos cotovelos e das pernas, porque é evidente que quando o jogador, como por exemplo, vimos aí a figurinha da esquerda, esta situação em que o jogador naturalmente tem o cotovelo levantado, mas isto é um movimento normal, qualquer jogador, porque a partir deste momento do jogador fazer este movimento, ele tem supostamente 3 opções, ainda não, que acabou de receber a bola, tem 3 opções, pode iniciar o drible, pode lançar ou pode passar a bola. Portanto, este é um movimento normal e ele fala dentro do seu cilindro, e por isso é que se diz que nos lados é pelo bordo exterior dos cotovelos e pernas, desde que os cotovelos dele estejam no seu cilindro normal e não interfiram no cilindro do jogador adversário. Eu, como sempre, esqueci-me de, no slide anterior, peço desculpa, esqueci-me de mostrar este clipe, sempre. E, portanto, tem a ver com a interferência do defensor. Não, desculpem, que eu andei para a frente em vez de andar para trás. Peço imensa desculpa. Aqui é que é, e portanto vamos ver a interferência do defensor no lançamento, no cilindro do atacante. Vamos ver agora, estas situações têm que ser desencorajadas, porque quando um defensor, num caso deste, se interfere, invade o cilindro do atacante, se não é nada assinalado, corre-se o risco, e agora vamos ver, portanto, neste momento, ele vai invadir o cilindro do atacante, e se isto não é assinalado como falta, pode haver uma reação pode ser feia, pode não ser feia, mas haver uma reação e, portanto, o árbitro deve assinalar a ação e não a reação. Portanto, é evidente que se o árbitro tem a oportunidade, naquele momento, de rapidamente fazer uma arbitragem preventiva, pronto, ainda, se for no início do jogo, isso ainda é válido. Agora, depois não. Depois isto tem que ser desencorajado, porque se não é desencorajado, as coisas podem tornar-se feias para o lado, naturalmente, dos árbitros. Vamos agora ver, então, o segundo clipe. Este era aquele que, por engano, eu estava a mostrar. Agora, aqui tem a ver com o jogador atacante. Portanto, o jogador atacante invade o cilindro do defensor ao fazer, é um movimento normal dele, é verdade, é um movimento normal do jogador, mas ele invade o cilindro do defensor que está numa posição legal de defesa, toca-lhe na cara e, portanto, tem que ser falta, porque naturalmente ele sai fora do seu cilindro. Vamos ver, na última repetição vai ser mais claro, aqui não se vê tão bem, mas na última repetição vai ser claro que ele naturalmente interfere e toca, digamos, na face do jogador defensor
que se encontra corretamente dentro do cilindro a que ele tem direito, ele, defensor, tem direito. Agora sim, deste ângulo vai ser mais fácil perceber a falta ofensiva. Ok? Temos aqui a definição da transição de cilindros e temos aqui o contacto, que é uma falta pessoal. Já vamos ver no exemplo que aparece no slide a seguir que este tipo de situação, apesar de ter havido um contacto com a face do jogador defensor, esta falta é uma falta pessoal, não é uma falta antidesportiva, e vamos explicar no slide a seguir o porquê. Ou seja, o simples facto de um jogador ser atingido na sua face por um adversário não quer dizer necessariamente que seja uma falta antidesportiva, porque se o movimento, como foi aqui o caso, foi um movimento normal do jogador atacante, é um movimento normal, e ele atinge o adversário, não propriamente com o cotovelo, mas com a parte lateral do antebraço, que é um bocado diferente, essa situação é uma situação de jogo normal. É falta, mas pronto, é uma falta normal. Ok? Vamos ver então neste slide, que é um slide realmente importante e em que nós vamos perceber exatamente o porquê de algumas situações em que há efetivamente falta do atacante, porque é que essa falta pode, em certos casos, ser antidesportiva e noutros não ser, se for atingida a cara do adversário. Ora bem, o que é que aqui nos aparece neste slide? Aparece-nos exatamente quais são os direitos e os deveres do jogador atacante. Portanto, o jogador atacante com bola tem que ter direito a um determinado espaço suficiente para uma jogada normal de basquetebol dentro do seu cilindro. E o que é uma jogada normal de basquetebol? Pode ser um drible, pode ser rodar, pode ser lançar, pode ser passar. Qualquer uma destas coisas é uma jogada normal do basquetebol. E então, ajudará ao árbitro, não quer dizer que isto seja algo científico, ou seja, que seja uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta, mas é um auxiliar importante para se perceber quando é que a maior probabilidade de responsabilidade de invasão do cilindro adversário pertence ao atacante ou quando essa maior responsabilidade de invasão do cilindro adversário pertence ao defensor. Isso tem a ver com duas coisas que aqui são explicitadas. Uma delas, desculpem, é a posição dos antebraços, ou seja, se eles estão mais na vertical do que na horizontal. E a outra coisa é quando há um movimento de um lado para o outro com a bola, quando o jogador que tem a bola movimenta de um lado para o outro para de alguma forma criar alguma dúvida relativamente ao adversário e, portanto, ele procura alguma solução e, portanto, faz com que a bola nas suas mãos passe de um lado para o outro. Se essa passagem de bola de um lado para o outro é feito numa posição alta ou baixa, ou, pelo contrário, é feita, digamos, ao nível, digamos, do peito. Ok? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós, e no slide a seguir, porque, pronto, se eu estivesse ao vivo, era mais fácil explicitar isto com movimentos feitos por mim. Não seriam com certeza movimentos muito bem feitos, mas era o suficiente para toda a gente perceber. Aqui vou-me discorrer de um slide novo que introduzi, que é o próximo, para explicar um bocadinho melhor esta situação. Mas, para já, fiquem cientes de que quando efetivamente a posição dos antebraços do jogador com bola, do jogador atacante com bola, portanto tem a bola nas mãos, quando a posição dos seus antebraços está mais vertical do que horizontal,
à partida, a maior probabilidade de haver uma responsabilidade faltosa, ilegal, por um contacto, a maior responsabilidade pertencerá à partida ao defensor. Se, pelo contrário, a posição dos antebraços do jogador atacante com bola for mais horizontal, ele fica em risco de ser o responsável por um contacto de invasão do cilindro do defensor e, portanto, ser ele o responsável pela falta. Da mesma forma, quando o jogador atacante com bola faz o side-to-side, lembram-se há bocadinho do side-to-side? Pronto, há bocado o side-to-side era em baixo. Ele, às vezes, os jogadores às vezes fazem-no em baixo, maioritariamente fazem-no em cima, ok? Pronto. Para evitar, naturalmente, que o adversário lhes tire a bola. E, portanto, quando ele é feito esse side-to-side em baixo ou em cima, a maior probabilidade de haver um contacto ilegal por invasão de cilindro será do defensor. Pelo contrário, se esse side-to-side é feito pelo jogador atacante com bola ao nível, digamos, do peito, ao nível intermédio, ele, atacante, poderá ter maior responsabilidade, eventualmente, no contacto que possa ocorrer. E no slide seguinte, vocês vão ver fotos que, de alguma forma, explica isto que eu acabei de dizer. Antes de passarmos ao próximo slide, e temos aqui também um vídeo, vejam as figuras que estão em baixo. E nas duas figuras da esquerda, em baixo, temos a percepção de que há uma invasão do cilindro do atacante por parte do defensor, portanto, ele invade, digamos, a linha de transferência do cilindro de um para o outro e o atacante tem uma posição legal. Naturalmente, se calhar, ao voltar à sua posição normal, se calhar é o atacante que promove o contacto, mas a culpa não é dele, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do defensor que lhe invadiu o cilindro. Já nas duas figuras do lado direito, mais à direita, verificamos que o defensor tem uma posição legal de defesa e é o atacante que, ao fazer, digamos, um movimento normal de basquetebol e, portanto, pronto para iniciar o drible ou para lançar algo desse género, ele provoca contacto com o jogador defensor, neste caso na face, e, portanto, é falta, é contacto da responsabilidade do atacante. E é exatamente sobre estas duas figuras o vídeo que vamos ver e que eu vos vou explicar exatamente o porquê desta falta ser uma falta pessoal normal e não ser uma falta antidesportiva, apesar do jogador defensor ser atingido na sua face pelo jogador atacante. Vamos ver então e perceber o que se passa. Falta ofensiva, sem dúvida, posição legal de defesa, o defensor está numa posição legal de defesa, há um movimento normal, isto é um movimento normal de basquete, não há aqui nada mais do que isso, mas efetivamente ao fazer esse movimento normal ele acaba por atingir o adversário na face, ok? Pronto. Agora a questão, já lá vamos, portanto, aqui estamos a ver exatamente a posição legal de defesa. Agora vemos o contacto, há uma invasão por parte do atacante do cilindro do defensor e comete falta, ok? Cá está. Agora vamos voltar um bocadinho atrás. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, este é o momento em que, portanto, nós temos que perceber uma questão importante. Porque é que, apesar do jogador defensor ter sido atingido
neste caso no seu queixo, porque é que isto não é uma falta antidesportiva, porque normalmente dizia-se, desde que o jogador seja atingido na cara pelo cotovelo do atacante, do jogador defensor, atingido na cara pelo cotovelo do atacante, esta falta é uma falta antidesportiva. Bem, será com certeza muitas vezes, mas vamos explicar porque é que neste caso não é. Porque neste caso, exatamente a gente vê, reparem uma coisa, qual é a posição dos antebraços do jogador atacante. Os antebraços estão praticamente na vertical, ok? Estão na vertical. Não estão na horizontal, estão na vertical. E, portanto, ele, ao fazer aquele movimento de rodar, digamos, a bola de um lado para o outro, rodar a bola de um lado para o outro, com ela nas suas mãos, ele atinge a face do jogador defensor, mas não se pode dizer que ele atinge com o cotovelo. Ele atinge com a parte lateral do, portanto, atinge com a parte lateral, já está, com a parte lateral do antebraço. Portanto, não é uma cotovelada, digamos, no sentido estrito da palavra, que já vamos ver a seguir no slide que nos aparece a seguir. E, portanto, esta falta é uma falta normal, porque, apesar de ter sido atingido o jogador defensor, na sua face, não é, portanto, ele é atingido com um movimento normal de basquete. É a primeira coisa que os árbitros têm que perceber, é se estamos perante um movimento normal de basquetebol, que é o caso. Não há, digamos, uma violência desmedida, digamos, nesta situação, poderia também ser determinante para a avaliação do tipo de falta, e, portanto, ele é atingido com a parte lateral, digamos, do antebraço e, portanto, não é uma falta, obviamente, porque ele invade o cilindro do defensor, mas é uma falta pessoal normal. Este exemplo, assim como o do slide anterior, do tal jogador no momento do lançamento, são semelhantes, são invasões, portanto, por parte do jogador atacante, mas são movimentos normais de basquetebol e, apesar de, em ambos os casos, o jogador defensor ter sido atingido na face, são faltas pessoais normais, ok? Vamos então ver o tal slide novo que eu preparei para hoje, porque exatamente não estou ao vivo e, portanto, não vos posso exemplificar ou tentar exemplificar ao vivo. E, portanto, neste momento temos, em qualquer uma destas figuras, temos jogadores atacantes que têm a bola e, portanto, nós não sabemos o que é que eles vão fazer a seguir. Esta é a fase em que eles receberam a bola, portanto, e não se sabe exatamente o que é que eles vão fazer a seguir. Aqui temos os dois exemplos que já vimos, e, portanto, em que o jogador atacante invadiu, digamos, quer num caso, quer no outro, ele invade o cilindro do jogador defensor e provoca contacto, portanto, a responsabilidade é dele, é uma falta, mas em que, lá está, nós verificamos que os antebraços estão mais verticais do que horizontais, quer num caso, quer no outro. E, portanto, há aqui um movimento normal de basquetebol e, portanto, há uma falta, mas que é uma falta que não deve ser considerada antidesportiva. Ora bem, agora temos dois exemplos em que, cá está, em que o antebraço, quer num, quer no outro, portanto, está na horizontal, ou praticamente na horizontal. E, portanto, isto não é um movimento normal de basquete, fazer chega para lá, com o cotovelo, com o antebraço na horizontal. E, portanto, isto é, efetivamente, sendo atingido do pescoço para cima o jogador defensor, é uma falta antidesportiva. Portanto, estas duas situações são falta antidesportiva, porque, efetivamente, aqui sim existe o uso ilegal e antidesportivo, digamos assim, do cotovelo. Ok? Pronto. Demorei um bocadinho mais tempo
nisto porque efetivamente é importante. Ora bem, temos agora a falta dupla. Há uma alteração em relação à falta dupla, que no fundo é um regresso a 2018 para trás. Pronto. Porque se chegou à conclusão que a alteração que tinha sido feita tinha resultado em que praticamente os árbitros deixaram de assinalar faltas duplas. Porque havia uma prerrogativa que fazia com que os árbitros, digamos, tivessem alguma, não digo dificuldade, mas não gostassem muito de assinalar as faltas duplas. E, portanto, agora, uma das prerrogativas, que é exatamente a que foi alterada, é que a falta dupla, portanto, é uma situação em que dois adversários cometem faltas um contra o outro aproximadamente ao mesmo tempo, e essas faltas são da mesma categoria, ou seja, ou são ambas faltas pessoais, ou são ambas faltas antidesportivas / desqualificantes. Ou seja, desde que as faltas sejam da mesma categoria, quando a regra anterior dizia desde que as faltas tenham a mesma penalidade, porque as faltas podem ser da mesma categoria e não terem a mesma penalidade. Porquê? Por exemplo, porque se numa falta dupla, uma das equipes, por exemplo, a equipa do jogador que tem a posse de bola, já tinha, portanto, tinha, por exemplo, duas faltas, e a outra também tinha duas faltas, apesar de ser duas faltas, elas não tinham a mesma penalidade, ok? Portanto, porque uma tinha a posse de bola, pronto, porque a equipa tinha a posse de bola, não era duas faltas, desculpa, tinha que ter as duas 5 faltas, era isso que eu queria dizer, ou 4 faltas, enganei. E, portanto, as faltas tinham penalidades diferentes, e por terem penalidades diferentes não eram consideradas, portanto a situação não era considerada falta dupla. Agora isso não interessa a penalidade, aquilo que interessa, e vamos lá aos finalmente agora no slide seguinte e perceber exatamente o que é necessário para ser considerada uma falta dupla. Para considerar duas faltas como uma falta dupla, aplicam-se as seguintes condições. Primeira, ambas as faltas são faltas do jogador. Claro. Ambas as faltas, acto físico. Claro. Ou seja, faltas técnicas não entram para a definição de falta dupla, como já era. Ambas as faltas envolvem os mesmos dois adversários que cometem falta um sobre o outro aproximadamente ao mesmo tempo. Era assim e continua. E agora, a última condição é que é diferente. Ambas as faltas são as duas pessoais ou uma qualquer combinação de faltas antidesportivas e desqualificantes. Ou seja, se numa situação de falta, ou melhor, duas faltas, uma sobre o jogador A, um sobre B1, e ao mesmo tempo, aproximadamente ao mesmo tempo, o B1 sobre o A1, se ambas as faltas forem pessoais, é uma falta dupla. Não interessa as penalidades. São da mesma categoria, são ambas pessoais, é uma falta dupla. Se ambas forem antidesportivas, é uma falta dupla. Se ambas forem desqualificantes, é uma falta dupla. Se uma for antidesportiva e a outra desqualificante, é uma falta dupla. Já está qualquer combinação de faltas antidesportivas e desqualificantes. Mas se uma for uma falta pessoal e a outra uma falta antidesportiva ou desqualificante, já não é uma falta dupla, porque já não são faltas da mesma categoria. Ok? Pronto, penso que isto está relativamente claro. Vamos ver agora um exemplo. Este exemplo, a falta dupla vai ser após o ressalto agora nesta tabela. Vamos ver que depois de haver um lançamento há um ressalto e há, portanto, uma falta dupla, o jogador uma sobre a outra e a outra, pronto, reage imediatamente, ou seja, aproximadamente ao mesmo tempo, uma faz falta, a outra reage, portanto, e a árbitra assinala falta dupla. Portanto, isto é uma falta dupla,
como já a equipa de vermelho tinha ganho a posse de bola no ressalto, já ganhou a posse de bola no ressalto, portanto, as duas faltas, naturalmente, que constituem esta falta dupla, são averbadas no boletim, as penalidades cancelam-se, a penalidade cancela-se, ou seja, em termos de penalidade, é como se a falta dupla não tivesse existido, em termos de penalidade, e, portanto, como a equipa de vermelho já tinha ganho a posse de bola no ressalto, o jogo vai prosseguir com reposição da bola pela linha limite, pela equipa de vermelho, e como já tinha passado um segundo desde o momento em que a jogadora de vermelho agarrou a bola no ressalto e o árbitro parou o cronómetro para assinalar a falta dupla, como já tinha decorrido um segundo, a equipa de vermelho vai ter 23 segundos de ataque e não, naturalmente, 24 segundos. Ok? Pronto, parece-me que isto também estará relativamente claro. Temos agora uma outra alteração importante e que tem a ver com a falta antidesportiva. A falta antidesportiva C4, critério C4. Portanto, como saberão, enfim, pelo menos aqueles que estão mais dentro das regras, existem neste momento 5 critérios que as regras estabelecem para faltas antidesportivas. Portanto, ser uma falta antidesportiva não são todas iguais, ou seja, há critérios que estão definidos, bem definidos, C1, C5, ok? Pronto. E se a C1 e a C2 envolvem alguma interpretação por parte do árbitro, da C3, C4 e a C5, principalmente a C4 e a C5, têm critérios muito claros. Pronto, é chapa 4. E, portanto, é mais fácil toda a gente compreender essas situações. Agora, qual é a diferença? É que a regra anterior, relativamente à C4, e o que é a C4? A C4 é quando há uma situação dizia a regra anterior, uma situação de contra-ataque e há um contacto lateral ou por detrás por parte do jogador, portanto, defensor, isto era o que dizia a regra anterior, um jogador defensor e, portanto, não há qualquer outro jogador defensor entre o jogador atacante e a tabela, portanto, ele tem um caminho aberto para o cesto. Ora bem, portanto, a regra anterior falava de quê? Falava de contra-ataque e falava do jogador defensor e jogador atacante. E, portanto, a alteração tem a ver exatamente com o facto de desaparecer a menção ou a ideia de contra-ataque, porque supostamente contra-ataque implicava ter a posse de bola. E, portanto, como nós vamos ver, a nova regra define que a posse de bola é irrelevante nestes casos, não interessa rigorosamente nada quem é que tem a posse de bola para a falta ser considerada antidesportiva ou não. E, portanto, por esse facto, também não se vai falar em defensor e atacante, porque normalmente se fala em atacante da equipa que tem a posse de bola, defensor a outra equipa. Ora, como aqui pode haver um momento em que a posse de bola ainda não mudou, como já vamos depois também ver nos exemplos, aí se percebe aquilo que é a alteração da escrita da regra, se bem que, na prática, muitas vezes os árbitros seguiam o espírito do jogo e resolviam as situações de acordo com aquilo que a regra agora escreve, mas outros que eram mais puristas não o faziam e, portanto, seguiam estritamente aquilo que a regra estabelecia sem se preocuparem com o espírito do jogo. Ora, para acabar com isto e, naturalmente, fazer aquilo que é mais importante, é que a regra esteja de acordo com o espírito do jogo, daí esta alteração. E, portanto, o que agora a regra diz, é este texto que está em baixo, sobre o C4, o critério 4, é que um contacto ilegal provocado pelo jogador por detrás ou lateralmente sobre um adversário que está em progressão na direção do cesto adversário
e não se encontram outros jogadores entre o jogador que progride a bola e o cesto, é uma falta antidesportiva C4. E isto aplica-se até que o jogador atacante inicie o seu ato de lançamento. Se já iniciou o ato de lançamento, pode ser falta antidesportiva, se for, por exemplo, um contacto duro, excessivo, se for um contacto sem qualquer intenção, intenção não, desculpem, não devo usar essa palavra, sem qualquer esforço ou tentativa de jogar a bola, pode ser falta antidesportiva, mas já não será por C4, pode ser por C1 ou C2, ok? Mas não por C4. E, portanto, vamos agora perceber, por aquilo que aparece escrito, e principalmente através dos vídeos, perceber o que é que muda na falta antidesportiva C4, que é a falta que neste momento podemos apelidar de caminho aberto. Portanto, primeira coisa, como já vos disse, retira o requisito de identificar jogadores atacantes e defensores. Pronto. Segundo e mais importante, não é relevante se o jogador tem a posse de bola ou não. Isto é fundamental. Não interessa. O jogador em progressão tem de ter caminho aberto na direção do sexto adversário. Pronto. E nenhum outro adversário entre o jogador em progressão e a bola e o sexto. Ok? Pronto. Então vamos lá ver os exemplos, porque pelos exemplos vamos perceber exatamente qual é a diferença. Pronto. Ora bem, vamos lá. Eu vou parar no momento em que é assinalada a falta. Portanto, a equipa de azul tem a posse de bola, continua de posse de bola, porque a outra equipa ainda não se apossou da bola e neste momento a falta é cometida. Pronto, a pergunta é, há algum jogador defensor entre esta jogadora que sofre a falta, a bola e a tabela do adversário? Não há. Há caminho aberto? Há. Esta jogadora vai progredir, quer. Esta falta é antidesportiva. C4, apesar de, neste momento, pela regra, a equipa que ainda tem a posse de bola é a azul, porque a equipa branca ainda não adquiriu a posse de bola. E, portanto, ela só deixa de estar numa equipa quando a outra a adquire ou a bola fica morta, como é evidente. Ok? Portanto, vamos continuar e, portanto, aqui esta falta era uma falta C4, caminho aberto. Portanto, estão reunidas todas as condições e retirou-se do texto da regra a palavra contra-ataque e a questão do atacante, defensor, quem tem a posse de bola ou não tem a posse de bola. A posse de bola ainda não foi adquirida pela equipa de branco, no entanto, a falta é uma falta antidesportiva pelo texto novo da regra. Esta é igual, é a mesma situação. Portanto, em qualquer um destes exemplos, pronto, caminho aberto, não há qualquer outro defensor entre o jogador que sofre falta e o sexto do adversário e, reparem, a equipa de vermelho ainda mantém a posse de bola, porque a outra ainda não adquiriu, limitou-se a tentar uma interseção, fez uma interseção, tentou um roubo de bola, mas ainda não adquiriu. No entanto, esta falta é uma falta antidesportiva. Ok, C4. Portanto, e o último exemplo é assim. Estão reunidas todas as condições, contactos laterais ou por trás, não se esqueçam, essa é logo a primeira condição. Não há aqui nenhum contacto que seja produzido pela frente, portanto é por trás ou lateral e, por conseguinte, a falta é antidesportiva, caminho aberto, contacto lateral, há caminho aberto, não há mais nenhum defensor, pronto, falta antidesportiva, critério C4. Ora bem, temos aqui uma alteração nas questões de luta. Portanto, luta são aquelas situações em que há um problema qualquer dentro de campo e entram pessoas que estão no banco, entram dentro de campo. Pronto.
e aquilo que a regra dizia, o que a regra agora diz, desculpem, é aquilo que aqui se escreveu no texto alterado. Portanto, se aproximadamente ao mesmo tempo em que o jogo é interrompido devido à luta, uma equipa tinha a posse de bola ou tinha direito a ela, portanto, e se tudo aquilo que acontece, todas as penalidades, digamos assim, que acontecem pelo facto de haver jogadores de uma e de outra equipa, por exemplo, tenham entrado dentro de campo, jogadores, treinadores, acompanhantes, pronto, se efetivamente tudo se cancelar ao nível das penalidades e se mantiver, digamos, a posse de bola que existia ou que havia direito à equipa que ia fazer a reposição, ora bem, se isso era a realidade, então a reposição fora de campo deve ser feita no local mais próximo de onde se encontrava a bola quando a situação de luta começou. Qual é a diferença? A regra anterior dizia que estas reposições eram feitas na linha de reposição da zona de ataque da equipa que punha. Portanto, deixa de ser esse o local da reposição e o local da reposição é no local mais próximo de onde se encontrava a bola quando a situação de luta começou. É esta a alteração. Uma outra alteração, de alguma forma do mesmo género, digamos assim, tem a ver com os erros corrigíveis, nomeadamente com o erro que pode ser corrigido de haver um jogador errado que executa lances livres. Portanto, o jogador que executa os lances livres não é aquele que tinha direito a fazê-lo. E, portanto, isso é descoberto ainda em tempo oportuno. Isso pode ser corrigido e a correção, neste caso, é cancelar esses lances livres. Será essa a correção. Ora bem, se, portanto, essa má ou incorreto executante de lance livre é descoberto enquanto os lances livres estão a ser executados, se isso é descoberto nessa altura, pronto, são cancelados e a bola segue naturalmente pelo prolongamento da linha de lance livre, ok? Mas se não é descoberto nessa altura e quando é descoberto já o jogo está a decorrer, mas ainda é dentro daquele timing que as regras definem de ser possível uma correção de erro, se nesse momento é que é descoberto, pronto, os árbitros mandam parar o jogo, cancelam os lances livres e nesse caso, porque o jogo já tinha recomeçado, a reposição já não é feita no prolongamento da linha de lance livre, mas sim no local em que foi parado para corrigir o erro. Ok? Pronto. É esta a alteração. Antigamente dizia-se que quer a detecção do erro tivesse sido no momento em que os lances livres estavam a ser executados, quer mais tarde, mas ainda dentro do timing possível, a reposição era sempre feita no prolongamento da linha de lance livre. Agora não. Claro que ainda estamos nos lances livres, é feita naturalmente, é feita no prolongamento da linha de lance livre, mas já se está a jogar, se a bola está viva, já está, portanto, em jogo, na sequência, o que é que aconteceu com esses lances livres, então o jogo deve começar no local em que foi parado para se corrigir o erro. Ora bem, voltamos aos oficiais de mesa e, portanto, voltamos à questão de transferência de responsabilidades do marcador para o cronometrista. E, portanto, nestes dois pontos que aqui eu mostro no texto alterado, tínhamos exatamente no segundo caso, na regra anterior, referia-se ao marcador, agora é ao cronometrista, e no primeiro caso não existia a questão de haver também auxílio do marcador auxiliar ao cronometrista, que agora há. E vamos então explicar exatamente essas questões. Portanto, há aqui algumas tarefas que ainda não falámos, há bocadinho falámos dos descontos de tempo e das substituições.
Peço perdão, mas tive que beber um bocadinho de água. Agora temos a questão de indicar o número de faltas cometidas por cada jogador. Ok? Quem é que levanta as placas indicativas do número de faltas de cada jogador? Ora, a regra isso era o marcador que fazia, que tinha essa responsabilidade. Agora a regra define que é o cronometrista. Portanto, é o que a regra agora define. Mas nós, em Portugal, portanto, o Conselho de Arbitragem fez a seguinte definição adicional, que é, se estivermos a falar de uma arbitragem com 3 oficiais de mesa na mesa, pois será efetivamente o cronometrista que levantará as placas que indicam o número de faltas cometidas por cada jogador. Se estivermos na presença de 4 oficiais de mesa, aí será um marcador auxiliar, ok? Portanto, o marcador auxiliar é que levantará as placas no caso de mesas com 4 oficiais de mesa, e não o cronometrista. Isso é uma definição nacional. Relativamente aos cones ou bandeirinhas, não interessa, indicadores vermelhos das faltas de equipa na mesa dos oficiais, quando é atingida a 4ª falta de uma equipa, e que sabemos que esses indicadores são colocados nas extremidades respectivas, essa responsabilidade portanto, a responsabilidade é do cronometrista. É ele que tem a responsabilidade. Obviamente que ele não se vai levantar para ir, no caso de uma mesa a 3, o cronometrista já está numa extremidade. Pronto. Mas na outra extremidade está o operador de 14, 24 segundos. É claro que o cronometrista não se vai levantar para ir colocar o indicador na extremidade oposta, nem vai pôr-se ali a passar o cone que porventura estivesse ao pé dele para dar ao colega. Não. Os cones ficam logo próximo de cada uma das extremidades. O cronometrista é o responsável por dizer ao colega que está mais próximo da extremidade para colocar o indicador em cima da mesa. A responsabilidade é dele. É ele que é o responsável. Obviamente que quem está mais próximo da extremidade, se for uma mesa a 4, numa extremidade está um marcador auxiliar, na outra está o marcador de 14 e 24 segundos, são eles que põem naturalmente o indicador em cima da mesa, mas há indicação feita pelo cronometrista, que é o responsável. Já vimos que ele efetua as substituições, pronto, isso já tínhamos visto. Nos descontos de tempo já vimos que a responsabilidade é dividida e, portanto, enfim, são estas as alterações que também tinham a ver com os oficiais de mesa. Ora bem, temos aqui uma outra alteração, pronto, real, que tem a ver com situações de luta e, portanto, a regra anterior definia uma diferença quando o treinador principal, portanto, quando o treinador principal abandonava a área do banco de equipa para se envolver numa situação de luta, portanto, ele entrava dentro do campo, porque tinha havido um desaguisado dentro do campo, e ele entrava, e, portanto, havia uma diferença de penalização se ele se limitava a entrar e não ajudar, não fazer nada para ajudar na resolução do problema, porque ele só pode entrar, ele ou o treinador adjunto só podem entrar se for especificamente para ajudar a restabelecer a ordem. Portanto, só nesse caso é que o podem fazer, porque se o fizerem e nada fizerem, quer dizer, se eles entrarem dentro de campo e nada fizerem, portanto, eles são penalizados por uma falta técnica. Mas a regra anterior definia que se o treinador, ou portanto, o treinador principal, abandonasse a área de banco de equipa e não só não fazia nada, como eu costumo dizer, ajudava à festa, ou seja, envolvia-se, digamos, na desordem, ele era expulso, era desqualificado, portanto, era desqualificado, e eram-lhe assinaladas 2 faltas
duas faltas desqualificantes e não apenas uma falta desqualificante. Ok? Portanto, vamos ver neste mapa, o que é que temos aqui. Pronto, temos aqui exemplos em que nesta linha são situações em que só o treinador principal é desqualificado, nesta linha só o primeiro treinador adjunto é desqualificado e nesta linha ambos são desqualificados. Já quanto às colunas, na primeira coluna, portanto nesta coluna temos as situações em que quem quer que abandone a área de banco de equipa não auxilia ou não tenta auxiliar os árbitros, portanto nada faz, ou então nesta coluna aqui da direita, mais do que isso, participa ativamente na situação de luta. Ora bem, isto é muito técnico, é muito específico, naturalmente não vou aqui explicar muito mais, se os oficiais de mesa perceberão isto, ou se não percebem no imediato, têm que analisar melhor as regras, é porque têm que conhecer melhor a regra, mas há aqui apenas uma coisa que é chamar a atenção, pronto, essa é que é a mais importante, que é quais são destes 6 exemplos que estão aqui, que aparecem aqui, quais são os únicos que alteram relativamente à regra anterior e porquê? 6, que é este exemplo que está aqui, portanto, em que o treinador principal, só o treinador principal é desqualificado e participa ativamente na situação de luta, certo? Este caso. E este último caso aqui, em que ambos são desqualificados. E qual é a diferença? É que, pela regra anterior, como eu vos disse, nas situações de participação ativa do treinador, fosse só ele a participar ativamente ou fosse ele e mais o treinador adjunto, são os 2 exemplos que aqui chamei a atenção, ele, por ter participado ativamente, tinha 2 faltas desqualificantes e agora só tem uma falta desqualificante. Pronto, ou seja, quer ele não participe ou participe ativamente, desde que nada faça para auxiliar, ele é desqualificado. Mas se participar ativamente, é desqualificado também só com uma falta desqualificante. Portanto, anteriormente, a regra anterior, neste caso aqui teríamos D2, D2 e F. Neste caso aqui, último, naquilo que diz respeito aos passos do treinador, como ele participava ativamente, na regra anterior, ele não se limitava a ter um D2, mas sim 2 D2. Tinha este D2 que cá está e tinha outro D2 à direita. Portanto, o que significava que a penalidade, em vez de ser, como agora são, neste caso, 4 lances livres e posse de bola, era 6 lances livres e posse de bola. Pronto, é essa diferença, digamos assim, que eu vos queria chamar a atenção. E pronto, temos aqui um outro mapa. Pronto, este parece muito complicado, mas isto é fácil. Pronto, são exemplos que estão definidos e que portanto, devem naturalmente ser seguidos, mas isto não tem rigorosamente nada de novo. A única coisa que há aqui importante são estes últimos 4 exemplos. Este é que eu vou dizer aqui qualquer coisa. É exatamente nesta linha temos um acompanhante que é desqualificado, um acompanhante, o que é? Pode ser o fisioterapeuta, pode ser o diretor, pode ser seccionista, portanto é um acompanhante da equipa em que ele é desqualificado e as últimas 2 situações, na última linha, são 2 acompanhantes que são desqualificados. São desqualificados, atenção, não se esqueçam, e são desqualificações em situações de luta, ou seja, estas pessoas entraram dentro de campo e agora, na coluna da esquerda, nada fizeram, portanto abandonaram e nada fizeram, mas não participaram ativamente, e neste caso aqui à direita, eles participam ativamente, ok? Pronto. Portanto, qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Vamos então ao caso de um acompanhante que é desqualificado, mas
entra dentro de campo, mas não faz nada. Não limita-se a entrar dentro de campo, porque não pode, obviamente, não pode. Então, qual é a penalidade neste caso? O treinador leva uma falta técnica, porque ele é o responsável por aquilo que se passa no banco e, portanto, se há uma pessoa, neste caso um acompanhante, que entrou dentro de campo, ele leva uma falta técnica, o treinador não é desqualificante, é uma falta técnica, é um B2, portanto, e depois no boletim mete-se este B com um círculo à volta, e isto significa exatamente, o significado deste B com o círculo à volta é de que houve um acompanhante desqualificado. Mas como ele nada fez, portanto, pronto, limita-se a isso, portanto não há uma penalidade adicional. Já essa penalidade adicional existe se ele participa ativamente. Portanto, se ele participa ativamente, então, naturalmente, há falta técnica ao treinador, essa existe sempre, por responsabilidade do que se passa no banco, e agora sim, temos um B2, portanto, temos uma falta desqualificante com lances livres, averbada, portanto, que vai naturalmente aparecer no treinador, no boletim, porque não há sítio no boletim para acompanhantes, portanto, é ao treinador que lá aparece. Mas porquê é que há o círculo? Ou seja, porquê é que estes círculos aparecem nestas faltas? Porque estas faltas, por terem sido cometidas por acompanhantes, não contam para as faltas, para aquela acumulação de faltas que, se o treinador tem, acaba por ser desqualificado por acumulação de faltas, ok? Vocês sabem que o treinador pode ser desqualificado por acumulação de faltas técnicas, ok? E, portanto, estas faltas que são resultado de uma ação penalizável, portanto, ilegal, penalizada de um acompanhante, elas não contam para essa acumulação. E, portanto, apesar de estarem no boletim de jogo, na linha do treinador, o círculo à volta significa que elas não contam para essa acumulação, ok? Pronto, nos dois últimos exemplos abaixo, em vez de termos um acompanhante desqualificado, temos dois acompanhantes desqualificados. No entanto, como eles não fizeram nada de mal, senão aquilo que não podem é entrar dentro de campo numa situação destas, há falta técnica ao treinador, essa sim conta para a sua acumulação, mas as outras duas que aparecem aqui no boletim, os dois Bs com círculo à volta, essas não contam, ok? Aqui, as duas pessoas que entraram dentro de campo ajudaram à festa. Pronto, se ajudaram à festa, são desqualificados, mas são faltas que têm naturalmente também penalidades e, por conseguinte, penalidades de falta desqualificante, como sabem, é 2 lances livres e posse de bola, e, portanto, daí aparecer aqui, portanto, 2B2, 2 vezes B2, com o círculo à volta, lá está, e o círculo à volta significa que estas duas faltas especificamente, porque são dos acompanhantes, não contam para a acumulação do treinador, contando apenas a primeira, esta sim contém, esta sim conta para essa acumulação, porque essa provém da responsabilidade dele próprio enquanto treinador daquilo que se passa no banco. Ok? Pronto. Parece complicado. E estamos exatamente próximo de terminar. A última situação tem a ver com o IRS, o Instant Replay System, muito, enfim, muito pouco utilizado em Portugal, ou pelo menos o verdadeiro Instant Replay System não o temos em Portugal, porque o verdadeiro IRS significa que há condições técnicas excelentes, com repetições de vários ângulos, e portanto nós não temos sequer isso. Enfim, ainda em certos jogos em que há alguma transmissão, pronto, nós, salvo seja, atamancamos a situação e podemos ir fazer alguma revisão. Naturalmente, se não conseguimos ver nada diferente daquilo que foi assinalado, não se altera a decisão. Pronto,
de qualquer forma, há aqui uma alteração, eu não vou revisar muito até por aquilo, enfim, a que se destina esta ação, que é fundamentalmente destinada para os juízes regionais. Naturalmente, também tem aqui, com muito prazer, treinadores, diretores e oficiais de mesa, enfim, também todos aqui presentes, mas, portanto, há esta alteração, que a única alteração que há concreta no texto do IRS é que quando estamos a 2 minutos ou menos do final do último quarto ou em cada prolongamento, se há uma falta cometida fora da situação de lançamento, pronto, pode ir ao IRS ver-se se o cronómetro de jogo ou o aparelho de 14, 24 segundos já expiraram ou não, se o ato de lançamento já se tinha iniciado ou não no momento da falta, ou se a bola ainda estava nas mãos do lançador. Atenção, não é ver se houve falta ou não houve falta. Se marcou a falta, está marcada. Pronto, é uma falta que se marcou, não se vai ao IRS ver se foi falta ou não. Agora, vai-se a ver estas 3 outras coisas, ou pode-se ver estas 3 outras coisas que estão abaixo. Qual é a alteração em relação à regra anterior? É que, na regra anterior, dizia se foi cometida uma falta e ficava-se por aqui, ou seja, podia ser uma falta fora da situação de lançamento ou uma falta no próprio lançamento. E, portanto, agora a regra restringe essa verificação nas situações de falta fora da situação de lançamento. Portanto, deixa de fora as situações de falta que aconteçam no próprio lançamento sobre o lançador ou pelo lançador. Ok? E, portanto, temos aqui o último slide. Portanto, a importância que a FIBA dá ao IRS neste momento faz com que, efetivamente, o IRS tenha saído do artigo 46, do texto do artigo 46, e faça agora parte de um apêndice, que é o apêndice F, é o último, é um apêndice próprio, onde está bem explicado e se dá relevância a esta questão do Instant Replay System, e onde se define um protocolo de atuação para os árbitros no que se refere à visualização do IRS. Pronto, esse protocolo já se encontrava definido nas interpretações, mas não na regra, e agora estão na regra e está de uma forma mais completa, que eu agora vou resumir os pontos principais neste último slide do IRS. Portanto, os pontos principais é de que o árbitro tem sempre que tomar uma decisão inicial e tem de a comunicar para a mesa. Portanto, mesmo que queira ir ao IRS, tem que dizer o que é que marcou. Portanto, tem que haver uma decisão inicial e tem que ser comunicada, tem que ser sinalizada para a mesa. Pronto, então, se o árbitro decide ir ao IRS, vai, e, portanto, devem ir, no caso da arbitragem a 3, pronto, e na arbitragem a 2 também, desde que, naturalmente, o IRS esteja, por exemplo, na mesa, esteja numa situação de fácil visibilidade na mesa, agora não seria numa mesa, agora seria numa mesa à parte, pronto, por causa destas questões da saúde pública, não interessa. E, portanto, se foi um árbitro auxiliar que assinalou, que tomou a decisão inicial, portanto, ele e o árbitro principal, vamos agora pensar que há uma arbitragem a 3, pronto, se há uma arbitragem a 3 é o árbitro, um dos árbitros auxiliares que assinalou a situação, é ele que vai consultar o IRS, mas também o árbitro principal. Portanto, vai ele e o árbitro principal. Se, efetivamente, foi o árbitro principal que assinalou a situação e quer ir ao IRS, é ele que vai e escolhe um dos árbitros auxiliares para ir com ele. Ok? Portanto, o árbitro principal vai sempre. E, naturalmente, o árbitro que assinalou a situação também tem que ir sempre, ok? Pronto. Se foi o árbitro principal e se são 2 colegas, ele escolhe um dos 2, ok? E vão consultar o IRS. Ora bem,
Terceira prerrogativa importante aqui do protocolo. É o árbitro que tomou a decisão inicial e que a comunicou para a mesa, é ele que vai agora outra vez comunicar para a mesa a decisão final. Portanto, tem sempre que ser comunicada a decisão final, nem que seja a mesma, nem que nada tenha mudado. Portanto, se ele mudou, tem que fazer a sinalização para aquilo que mudou. Se ele não mudou a decisão, tem que voltar a sinalizar, já sinalizou, porque isso, ao fazer isso, está a indicar que manteve a sua decisão, porque aquela é a decisão final e tem que ser o mesmo árbitro que comunicou a decisão inicial que tem que comunicar a decisão final. Se não foi o árbitro principal, se foi um auxiliar, é o auxiliar que comunica, ok? A decisão final. A consulta do IRS deve ser efetuada antes de um desconto de tempo ou substituição. Portanto, vamos supor que está pedido um desconto de tempo na mesa, substituições. Pronto, e o árbitro quer ir ao IRS. O desconto de tempo e a substituição têm que ficar stand-by. Tem que primeiro haver a consulta ao IRS, primeiro a comunicação da decisão final e então sim deve ser efetuado o desconto de tempo ou substituição. Assim como, por exemplo, se a situação que vai ser revista pelo IRS é a última situação de um quarto, o quarto só se deve efetivamente iniciar quando, depois da revisão ser feita e de ser comunicada a decisão final. Ok? Portanto, os jogadores têm que ficar ali à disposição, chamemos assim, para ver o que é que vai dar a revisão do IRS. Deu em qualquer coisa alteração ou manutenção de decisão. Então, sim, pronto, neste caso começa, portanto, o intervalo ou entre o primeiro e o segundo quarto, ou entre o segundo e o terceiro, ou o que seja. Isto porquê? Porque é que esta questão que eu falei do desconto de tempo e da substituição ficarem em stand-by? Porque a consulta do IRS deve ser efetuada antes do desconto de tempo e da substituição. Ora bem, exatamente por aquilo que aparece agora escrito, porque as equipas têm direito de cancelar o pedido de desconto de tempo e substituição após a consulta do IRS. Ou seja, o treinador pode achar que depois de haver a comunicação final de IRS que porventura alterou, pode achar que aquela substituição já não lhe interessa, pode achar que o desconto de tempo que tinha pedido já não lhe interessa. Então, a equipa tem o direito de cancelar esse pedido que foi feito. Daí o facto da consulta tem que ser anterior ao desconto de tempo ou da substituição e, portanto, ficam stand-by a ver no que é que vai dar, ok? Pronto, temos agora aqui dois vídeos que têm a ver com esta questão, não, que ao fim e ao cabo refletem aquilo que acabei de referir. Portanto, há aqui um assinalado de falta normal, o árbitro marcou uma falta normal, falta pessoal normal, fica com dúvidas de que a falta pode ser antidesportiva. Pronto, efetivamente é. Esta falta é uma falta antidesportiva porque é um agarrar de braço no momento em que o jogador vai lançar o cesto, portanto é uma falta, é um contacto excessivo, portanto é uma falta C2, antidesportiva C2, eles vão os dois ao IRS, o árbitro que assinalou a falta é um dos auxiliares, faz-se acompanhar pelo árbitro principal, pelo chefe de equipa, portanto em inglês é crew chief, não é, portanto, o árbitro principal, é chefe de equipa, aqui há o agarrar de braço, isto é uma falta antidesportiva C2, eles estão a analisar a situação, o que é que vão fazer, o que é que não vão fazer, e pronto, depois de conversarem um pouco e de verem, digamos, a repetição, neste caso este ângulo é seguramente o melhor ângulo, mas há situações em que eles mostram vários ângulos, porque o ângulo normal não é o melhor, e ele aqui vai alterar a sua decisão, é o mesmo árbitro que tomou a decisão inicial, que altera para falta antidesportiva e, portanto, que é a decisão final. Aqui temos uma situação semelhante, mas depois tem uma particularidade no final, que é a questão da substituição. Portanto, ele aqui marca uma falta,
este árbitro é o árbitro principal, marcou uma falta ofensiva, pronto, porque o jogador atacante bateu na face do jogador defensor, ele fica na dúvida se a falta deve ser considerada antidesportiva ou não, portanto, ele é o árbitro principal, faz-se acompanhar de um dos árbitros auxiliares, à escolha dele, e, portanto, vai rever a situação, há realmente falta, não há dúvida nenhuma, pronto, mas ele, mal ou bem, não interessa, vai considerar que isto é uma situação de jogo normal, que possa ter havido algum exagero por parte do defensor quando sentiu, digamos, a mão do adversário no seu queixo. É falta, obviamente é falta, mas o árbitro vai decidir pela manutenção da falta ofensiva, portanto não altera a sua decisão, não marca falta antidesportiva, estava pedida uma substituição na mesa que aguardou exatamente pela revisão do IRS para ser administrado. Portanto, meus amigos, esta era a apresentação, naturalmente, que eu tinha preparado para vocês. Obrigado pela vossa atenção, mas naturalmente a partir de agora coloco-me à disposição para alguma questão que porventura possa naturalmente existir. Muito bem, Rui. Tenho uma pergunta. Tens alguma garrafa de oxigênio agarrada às pernas? Porque tu não respiraste durante 2 horas. Não tenho, mas pronto, também já estou habituado, portanto é uma questão de hábito. Ainda bem. Bem, quero agradecer. Pergunto se há aqui alguém que, neste momento, podemos ligar as câmaras, podemos estar todos em comunicação mesmo visual. Pergunto se alguém tem alguma questão a fazer ao Rui Valente diretamente com a sua apresentação e não se esquecer que especificar qual foi o slide em que teve a sua dúvida e, por certo, o Rui, melhor que ninguém, sabe responder. Não sejam todos ao mesmo tempo, porque senão não nos entendemos. De qualquer forma, aquilo que eu costumo sempre dizer, de qualquer forma, evidentemente que seja através, neste caso do CAD, estamos a fazer uma apresentação para o CAD, no âmbito do CAD, eu estou sempre disponível para onde vocês têm dúvidas, colocam-nas ao CAD e naturalmente depois o som, tirem o som. Espera aí que eu desligo. É o Tafé. Já está. Pronto. E, portanto, naturalmente, através do CAD eu estou sempre disponível para vocês colocarem questões e se eles entenderem consultar-me, estou sempre disponível para isso. Portanto, em qualquer altura, não é agora, em qualquer altura podem-no fazer. Estão à vontade. E olha, Sérgio, cumpri o horário. Esta vez cumpri o horário. Pois, se não houver perguntas, cumpriste. Se houver 10 perguntas, não cumpriste. Pois está bem. Estou a brincar. Alguma questão? Parece que não. Ninguém tem dúvida? Eu tenho uma questão, que é, Bruno Antunes, que é a seguinte, que é, no caso, quais são os requisitos para haver o IRS? Agora com o distanciamento e prevê-se que alguns clubes que tenham câmaras instaladas para fazer streaming dos jogos, que possa haver, nos jogos regionais, que possam existir, portanto, formas de visionar os lances. Quais são os requisitos para esse IRS ser utilizado nos jogos regionais? Bem, isso não é propriamente uma questão... não de regras, sim, não é uma questão de regras e, portanto, eu vou dizer aquilo que me parece que será sensato, digamos assim, mas depois o CAD tiver alguma coisa em contrário para dizer que diga. Pronto, em primeiro lugar é que na mesa dos oficiais devem estar os oficiais. Pronto. Portanto, outras pessoas que não
fazem parte dos juízes, não devem estar neste momento na mesa dos oficiais, devem estar numa mesa à parte, portanto, seja lá estatísticos, seja, portanto, de alguma transmissão, streaming ou qualquer coisa do género. Ok? Pronto, essa é a primeira questão. A segunda questão, quanto os árbitros podem continuar a ir visualizar o IRS, obviamente que sim, no meu entender, e isto porque naturalmente eles deverão levar as máscaras para dentro de campo, eu pessoalmente não vejo qualquer inconveniente que eles coloquem a máscara para se deslocar próximo das outras pessoas que estão na mesa respectiva onde eles vão. Pronto, acho que devem colocar a máscara. Não sei se é o entendimento ou não é o entendimento do caso, isto é apenas uma opinião pessoal e eu não tenho nenhuma indicação por parte de quem quer que seja, digamos, do Conselho de Arbitragem Nacional, não tenho nenhuma indicação relativamente a essa matéria. Portanto, agora parece-me que faz sentido que, a partir do momento em que o árbitro já não se confina, digamos assim, às pessoas que participam no jogo, que são os jogadores, treinadores, quem está no banco, os seus colegas, pronto, deve colocar a máscara, coloca a máscara, vai ao local onde está a visualização, pronto, faz a visualização, retira a máscara, sai dali, retira a máscara e pronto, e toma a decisão já sem máscara, como é evidente. O Carlos está 100% de acordo. Rui, deixa-me só acrescentar que para os árbitros e oficiais de mesa que nós, para além destas 3 formações, e depois iremos marcar uma reunião geral em que vamos explicar o plano de formação desta época e vamos explicar, entre outras questões, os procedimentos relativamente à questão do Covid para quando os jogos começarem. Portanto, isso é uma das situações que nós vamos esclarecer, tal como tu disseste e bem, nós concordamos. Há outros procedimentos que temos que adoptar. Um deles, que é o que tu disseste e bem, nós só temos que retirar a máscara quando estivermos dentro de campo, portanto, nos corredores de acesso ao campo, no balneário, etc, etc. Portanto, nós temos que nos fazer sempre acompanhar com a máscara e só retiramos depois de estarmos dentro de campo. Portanto, mas nós vamos explicar isto normalmente às pessoas para que no momento certo nós possamos todos fazer a mesma coisa, que é fundamental. Portanto, de qualquer forma, Bruno, a tua pergunta sendo pertinente, acho que depois vais perceber isso e nós vamos explicar. E há uma coisa que nós temos que perceber e tenho que te dizer, que não é o facto do clube ter lá uma câmara a filmar que possa tornar o IRS oficial e válido. Isso por si só não chega. Tem que haver condições de qualidade e condições técnicas de poder visualizar. Portanto, as condições técnicas hoje em dia são cada vez melhores, basta ter um computador na FPB TV ou noutro canal, como alguns clubes que eu conheço que até têm repetições e até têm outro ângulo, que isso são situações que se os árbitros devem validar e se puderem consultá-las, melhor ainda. Agora, uma câmara por si só não resolve todas essas questões. Só responder isso. Mais alguma questão? Sérgio, desculpa. Sim. E nessa questão das câmaras, os árbitros e as pessoas do clube têm que ver isso, continuar a ver isso antes do jogo. Sim, Antes do jogo começarem antes do jogo, sim. O procedimento é o delegado da equipa da casa, ou pode ser o treinador principal, eventualmente, porque às vezes a gente sabe que há equipas não têm delegados, devem informar o árbitro principal que o jogo vai ser gravado e que tem condições de imagem que são passíveis e possíveis de utilização de IRS. E o árbitro principal deve acompanhar essa pessoa ao computador ou à câmara com a televisão ligada e deve a validar de acordo com o procedimento normal. Informando as duas equipas. A equipa da casa está informada, informando a outra equipa que será IRS. Zé, se o árbitro validar e se achar que tem condições para tal, deve-se dirigir ao delegado da outra equipa, ou ao treinador, neste caso principal, a gente já sabe como é que as coisas funcionam, e deve informar que naquele jogo existe gravação e que ele validou o IRS e que dentro das regras, está estipulado pelas regras, pode haver consulta de IRS. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer que não tem nada a ver com esta formação, mas
existe um protocolo de utilização de IRS, não se pode ver tudo o que nós queremos e nos apetece, ou seja, nós também temos que perceber árbitros e oficiais de mesa e treinadores que não é qualquer situação que é passível de visualizar o IRS, há coisas que não são passíveis, sei lá, imaginem o seguinte, se um jogador, eu vou dar este exemplo que é o exemplo que me vem à cabeça, pode ser lógico ou não, se um jogador der um soco ao outro dentro de campo e os árbitros não virem e não marcarem falta, não marcarem nada, não é passível de ir ver ao IRS, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, é óbvio que depois os oficiais de mesa podem também ajudar nesta verificação, mas é uma situação em que não é a gente dizer vai ao vídeo ver se ele deu ou não deu, não dá, não se pode fazer. Portanto, mas isto é um protocolo, é algo que nós nos estamos a habituar aos poucos, que é uma tecnologia em que os árbitros e os treinadores devem utilizar para que acima de tudo que a verdade esportiva seja cada vez melhor, né? Só nesse aspecto. Mais alguma questão? Pronto, de qualquer forma, Mário Nascimento. Sim. Alguma questão da tua parte, treinadores? Não, eu penso que a apresentação do Rui foi esclarecedora em vários pontos que podiam estar aqui a colocar alguma dúvida nos novos treinadores e nos antigos, e mesmo em alguns diretores que estão aqui presentes, o João Machado e o Paulo Moura também. Pronto, para eles que não estão diretamente, mas também é importante eles terem conhecimento de toda esta transmissão que o Rui Valente fez e que, na minha opinião, foi bastante esclarecedora em vários pontos nos vários pontos que tocou. Muito bem. Antes de mais, Mário, desculpa, tenho aqui uma mão, levantou o Jorge Nunes, quer intervir, penso eu, portanto vou pedir para tirar o som. Boa noite. Boa noite, obrigado Rui pela intervenção mais uma vez. A minha questão levanta-se em relação à última situação que colocou, que é a consulta de IRS. Seria possível, na situação que retratou, portanto, naquele bloqueio, o árbitro tomar a decisão de alterar a falta ao jogador, não àquele ao defensor direto, mas ao que bloqueava? Não. O árbitro não pode alterar uma decisão para outra decisão que seja para o outro jogador. A única coisa que o árbitro pode, numa situação destas, é fazer, numa situação em que marca falta, a única coisa que pode fazer é o downgrade ou o upgrade da falta. Ou seja, se marcou falta antidesportiva, por exemplo, pode fazer o downgrade para falta pessoal. Se marcou falta pessoal normal, pode fazer o upgrade para falta antidesportiva. Não pode mudar falta ofensiva para falta defensiva. Isto porque no vídeo que mostrou, e certamente deve... Não quer dizer que não se veja nos jogos, que ainda agora vi uma situação num jogo, penso eu que foi do Sporting lá fora, em que vi exatamente fazer-se isso mal, não se podia ter feito, e os árbitros fizeram, portanto, passaram de uma decisão para outra decisão e não tinham marcado falta a um jogador e depois passaram, depois de ver o IRS, passaram a marcar falta a esse jogador. Isso não é possível. Tudo bem, obrigado. Muito bem. Relativamente a uma pergunta que me fizeram agora privada, e era uma das coisas que eu ia referir no final, é que esta formação foi gravada, está a ser gravada, e há pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presentes a nível regional e que será disponibilizado pelo CAD, será disponibilizado o link de visualização desta formação. Portanto, se há alguém que conheçam que possa ter interesse em consultá-la, vamos colocar isso brevemente online. Não havendo mais questões, quero agradecer a presença de todos. Esta foi a primeira de 3 formações. Recordo que amanhã temos uma sessão para oficiais de mesa com a participação da Ana Bagulho, que começa às 9 da noite, e estão todos convidados novamente a estarmos presentes durante estes 3 dias, e amanhã é a segunda parte de 3. Uma boa noite a todos, um abraço, saúde e até amanhã. Deus, boa noite e obrigado, Rui, pela